como a Anne falou, o tema de busca ele é bastante é, invocado, né, principalmente nos projetos, sempre algo que a gente precisa implementar em muitos dos projetos. E a gente vai falar um pouquinho como a gente vem desenvolvendo a funcionalidade, melhorando cada vez mais e como a gente pode utilizar para melhorar o desenvolvimento das nossas aplicações e soluções, tá? É, Inicialmente eu vou me apresentar para vocês um pouquinho. Sou Stephanie, sou bacharel em Sistema de Informação, especialista em testes ágeis pela Cedric School. Depois de uma longa jornada na área de qualidade de software, sou sempre uma eterna QA. Agora estou como arquiteta de soluções na Liferay. E minha missão é ajudar o time a implementar as melhores práticas no desenvolvimento de soluções, sempre buscando elevar a qualidade e eficiência nos projetos, tá? É, Davi, você quer se apresentar também inicialmente agora? Claro. Então, olá pessoal, boa tarde, quase boa noite. Meu nome é Davi, eu sou um Enablement Specialist na Liferay. Faz quase 2 anos que eu estou na Liferay. Comecei a minha jornada na Liferay como um QA também. Entrei no time de engenharia e comecei a atuar na Liferay lá no time de engenharia. E depois eu tive a oportunidade de ser transferido para o time de GS, comecei a trabalhar com STE no time de S para ter um pouco mais de contato com os projetos e também é, expandir meu conhecimento um pouco mais, né, sobre o nosso produto, sobre o Liferay. E depois de alguns meses, eu fui transferido para o time de redação técnica, né, os Technical Writers da Liferay, onde que eu tive contato com a documentação. Eu escrevi bastante documentação nesse tempo como Technical Writer. E no início desse ano, eu tive a oportunidade agora de ser transferido para o time de Enablement. Tem sido uma experiência muito massa estar trabalhando com o Sté, com o Matheus também. E como o Sté disse, a gente está aí para trazer para vocês soluções do Life e também ajudar, né, no conhecimento também, que nem a gente está fazendo aqui. E o que nossa proposta aqui é trazer para vocês um pouquinho das novidades que a gente tem no nosso mecanismo de busca e a relevância desse mecanismo dentro dos projetos. Então, vamos embora, pessoal. Ó, para começar, vamos falar um pouquinho o nosso caminho, né, nossa agenda, por onde que a gente vai passar. E, em primeiro lugar, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dos mecanismos de busca, né, num contexto geral, né, falar também a importância para o usuário, né, de como acessar as informações o mais rápido possível e também colocar a gente no ponto de vista do usuário. E depois a gente vai também falar um pouquinho de como é que o search, o nosso mecanismo de busca, funciona dentro do produto, do Liferay. Depois vou mostrar para vocês também um exemplo de um uso tradicional do search, mostrar para vocês ali botando a mão na massa como é que funciona. E depois a Esté vai assumir, ela vai falar um pouquinho para a gente as ferramentas mais avançadas do search, como é que você vai conseguir fazer as customizações mais avançadas do search para atender a necessidade do usuário. Depois ela vai mostrar também, botando a mão na massa, como é que você pode usar na prática essas ferramentas. E por fim, a gente vai ter um momentozinho de perguntas, onde que a gente vai tentar responder aí quaisquer dúvidas que vocês tenham. E uma coisa que eu lembrei de falar, pessoal, é que esse momento, né, a nossa interação, ela não termina aqui, tá bom? Queria incentivar vocês a lá no nosso canal do Log Brasil, vocês estarem perguntando, trazendo suas dúvidas, que eu e Esté, a gente também tá lá, ativo, tentando sanado quaisquer dúvidas que vocês tenham. Caso sejam perguntas mais difíceis, mais complicadas, não tem problema, a gente vai correr atrás de gente aqui na Liferay para conseguir responder para vocês. A gente tem uma galera bem sábia daqui, principalmente dentro, né, do time de produto, então a gente corre atrás e para tentar sanar as dúvidas de vocês. Então, caso vocês tenham dúvidas, né, depois aqui da apresentação, vocês lembram, não, esqueci de perguntar isso aqui, você acha que seria uma dúvida relevante, a gente está lá para ajudar vocês, tá certo? Zé, pode passar aí, por favor. Então vamos lá. Introdução ao search. Então vamos lá, pessoal. Colocando a gente agora um pouquinho no ponto de vista do usuário, enquanto eu estava fazendo a apresentação, eu lembrei de uma coisa muito legal, que assim, eu posso estar também dedurando um pouquinho a minha idade, mas só que enquanto eu estava no ensino médio, eu estava tendo os meus primeiros contatos com pesquisa científica e fazendo relatório científico, né, de experimentos de química, experimentos de biologia. Aí depois que eu fazia esses experimentos, eu tinha que fazer um relatório, né, com toda
todo o procedimento, né, como é que as coisas se portaram, se o experimento deu certo, se não deu certo, né, fazer ali o relato. E também eu tinha que pesquisar, né, com referências relevantes eh, que iam corroborar, né, para minha conclusão, para as minhas hipóteses. E nessa brincadeira, eu lembro que eu estava aprendendo, né, como é que eu usava o Google de forma efetiva para pesquisa, né, não podia usar a Wikipédia, tinha que correr atrás de artigos de universidades, artigos científicos. E eu lembro que eu estava nessa de aprender, né, como é que fazia uma pesquisa legal, uma pesquisa massa, e eu falava assim com meus pais, nossa, é muito difícil. Eu tenho que ficar aqui, sabe, no Google e pesquisando e tal, e depois o Google me dá uma lista de sites que eu tenho que entrar em sites por site, sabe, tentando achar um artigo científico que seja relevante para minha pesquisa. Aí meus pais, na sua sabedoria, eles falavam assim, Davi, na minha época, já começava o papo, né? Na minha época, tinha um livro dessa grossura que chamava-se Enciclopédia. Na enciclopédia, você tinha que abrir a enciclopédia e, e assunto por assunto, em ordem alfabética, para saber se tinha aquele assunto constando naquela enciclopédia em específico. E uma vez que você achava aquele assunto, você tinha que escrever à mão no teu relatório, a referência da enciclopédia, onde que estava ali na enciclopédia. E caso você não achasse o assunto que você estava tratando na enciclopédia, você tinha que caçar uma outra enciclopédia que talvez tivesse o assunto. E ainda, sabe, pesquisar dessa forma, né, na internet. Imagina que talvez você estivesse lá, não sei, numa Netflix da vida, né? Você querendo achar um filme específico, por exemplo, sei lá, o melhor filme. Imagina que você quer assistir Star Wars lá na Netflix e você abre a tua Netflix e lá no catálogo, imagina que não tem a ferramenta de busca lá da Netflix para você digitar o nome do filme e você tem que pesquisar filme por filme. E lá no catálogo, imagina, você tem que passar em ordem alfabética, olhando filme por filme, centenas de filmes no catálogo lá da Netflix, até você achar lá na letra S o Star Wars, ia ficar muito inviável. Né? Então, o mecanismo de busca ele está aí para trazer essa eficiência para o usuário. Né? Eu, como usuário, tenho sim essa urgência de achar a informação que eu quero da melhor maneira possível, da forma mais rápida possível. E, assim, pessoal, essa urgência é tal. Tem uma pesquisa no HubSpot que diz que 75% das pessoas elas não passam da primeira página de busca do Google. Então, sei lá, você quer pesquisar sobre algum assunto específico, aí você digita lá no Google, aperta Enter, vai lá, né, aparecer a página de busca do Google, né, com os resultados que você tem, diversos sites, diversos links. Mas, e não vai constar as outras páginas, né? Se você mexer no mouse lá no scroll, lá embaixo vai ter as outras páginas de pesquisa, mas ninguém acessa aquelas outras páginas, quase ninguém acessa aquelas outras páginas. Tanto que tem até uma piadinha que diz que se você quiser esconder uma cena de crime, o melhor lugar para você fazer isso é na segunda página de pesquisa do Google, né? Porque ninguém vai olhar lá. Então, o cliente ele vai ter sim essa urgência de ter um resultado rápido e um resultado muitas vezes até personalizado, né? Ele quer que a ferramenta de pesquisa atenda a demanda dele, entenda o que ele está querendo buscar. E por conta disso, a Liferay, ela vai trazer um poderoso mecanismo de busca, altamente customizável e personalizável. A gente vai mostrar, né, o tanto de personalização que o Search ele tem, para que você consiga trazer essa resposta imediata, sabe? E conseguir atender essa urgência, essa demanda do usuário final. Tá certo? Vamos lá, Sté. Então, vamos falar um pouquinho do Search no Liferay. Para que vocês consigam visualizar melhor, imagina que o Search ele funciona como se fosse uma linha de campos, né? A gente fala que é uma pipeline. Nessa pipeline, imagina que está passando um fluxo de água. Aí a água ela entra, né? Tipo, numa ponta e ela vai sair numa outra ponta. Você, como desenvolvedor ali no projeto, você tem a liberdade de customizar essa pipeline de forma que você vai mexendo nos segmentos dessa pipeline, mexendo, né, nos segmentos ali da tua linha de canos. Aí imagina que você, sei lá, pode mexer numa válvula, trocar, né, um segmento ali e tal. Aí a água ela vai sair do outro lado. Imagina que às vezes você pode mexer na pressão da água. Imagina que ela chega no final, né, do cano com uma pressão forte ou uma pressão mais fraca, ou às vezes um jato de água só, ou diversos jatos de água, né, dependendo de como você mexe nessa pipeline. Às vezes mexer na temperatura, sair quente. Aqui, deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Aí, às vezes dá pra emendar os dois. Pronto, mas sim, imagina que você tem essa pipeline, você consegue mexer nessa pipeline, né, de forma que o fluxo de água ele vai alterar, né, conforme você vai mexendo ali na tua linha de canos. E tem como sim você fazer isso, né, com o search, tem como você mexer na pipeline do search de forma que você vai alterando o resultado final de acordo com o que o seu cliente pesquisa, né, lá no mecanismo de busca. Como é que você pode fazer isso? Há um tempinho atrás, enquanto a gente estava investindo, né, em desenvolvimento SDI, você usava o SDI para você ir hookando, né, esses segmentos específicos da pipeline e através disso você conseguia ter essa personalização. Mas hoje, conforme a gente vai se afastando do desenvolvimento de OSDI, né, no Liferay 7.4, você consegue fazer exatamente a mesma coisa. Só que, ao invés de você ficar precisando codar em um SDI para você conseguir esse mesmo resultado, você vai conseguir fazer isso por meio das APIs, né, das APIs nativas do Liferay,
e usando a interface do próprio portal, né, que são os nossos widgets. Então, por meio dos widgets, com as APIs trabalhando aí por detrás dos panos, você vai conseguir fazer essa personalização e vai conseguir customizar essa pipeline de forma que o seu usuário final ele consiga ter as suas necessidades atendidas, tá certo? E através dos widgets você consegue personalizar o indexing, as queries, para realmente ter essa customização, tá certo? O Search também ele vai ter uma alta compatibilidade com as customizações do Liferay, tá certo? Isso é uma coisa muito legal, porque conforme você vai desenvolvendo o teu projeto, o Search ele vai meio que acompanhando o teu desenvolvimento conforme você vai acrescentando coisas ali no teu projeto. Então, imagina que no ponto ali do projeto, você adicionou alguns objetos, às vezes alguns web contents, adicionou documentos, e se você for lá na tua barra de pesquisa e pesquisar aquele objeto, e pesquisar aquele web content, ele vai estar lá. Então, o search ele vai acompanhando, né, a progressão ali do teu projeto, né, ele vai acompanhando o desenvolvimento do teu projeto e ele é altamente compatível com todas as coisas que você vai fazendo e vai customizando, tá certo? E como a Estela vai entrar em um pouquinho mais de detalhes depois, dá para você também implementar o uso de sinônimos, eu achei isso muito legal. Dá para você implementar o uso de sinônimos no search, então por mais que o teu usuário, ele lá pesquise um termo específico, o search, ele é capaz de trazer termos que têm alguma relação, né, mesmo que seja uma relação pequena, com aquele termo, né, que o usuário pesquisou, para que, se ele não conseguir, muitas vezes, lembrar do nome específico de um documento, ou às vezes o nome específico ali de um objeto, não sei, ele consiga, por meio do sinônimo, né, por meio de uma coisa que ele lembrou, ele consiga achar o resultado dele através do uso dos sinônimos. E também dá para a gente usar as blueprints, o Sté também vai explicar um pouquinho melhor, que permite que a gente implemente o uso de critérios para personalizar a experiência do usuário, tá certo? Vai, Esther, pode passar. Outra coisa muito legal que dá para a gente usar enquanto a gente tá mexendo aí com Search é o uso de facets, que basicamente são filtros, né? A gente tem aí 10 filtros, 10 facets out of the box já nativos do Liferay, e esses 10 filtros out of the box, eles já vão cobrir na maior parte dos casos de uso, tá certo? Então a gente aí tem facets de categoria, tags, dates, tipos de conteúdo. Também a gente tem de price range, tem facets de data, de datas modificadas. Então, esses facets aí, eles estão à disposição de vocês para que vocês consigam cobrir aí a maior parte dos casos que vocês possam ter. E eles vão funcionar justamente como filtros. Você vai estar lá, né, a tua barra de pesquisa, e conforme você vai pesquisando, tem como você mexer nessas caixinhas aí, você vai clicando nessas caixinhas e vai filtrando os teus resultados conforme o número de facets que você vai checando lá, tá certo? Dá para você também usar as configurações dos widgets para você atender as demandas dos usuários, dá para você mexer, né, nessa configuração dos facets. E também tem como você usar as templates, né? Você vai lá e faz uma template para você alterar a visualização do facet, que nem a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Aí você pode falar assim, não, mas Davi, beleza, você tem esses 10 facets, né, que a Lifer já providencia, mas eu tô refém desses 10 facets, assim, eu vou ter que usar eles, né, e customizar eles e tal para conseguir atender a demanda dos clientes. Na verdade, não. Tem como você criar os facets customizados, os facets personalizados. Pode passar aí, Sté. Então, através dos custom facets, tem como você pegar, através da configuração dos fields, você configura um facet da maneira que você quiser. Você não precisa de conhecimento avançado de APIs, só precisa mexer aí na própria interface do Liferay, né, para você criar aí seu facet customizado. E através aí da configuração dos fios, você já consegue criar o seu facet customizado, tá certo? Ele tem compatibilidade com quase todos os fields no index, e da mesma forma com os facets normais, né? Ele também vai suportar o uso de templates para que você possa alterar o look and feel e você poder ter essa manipulação de como ela vai aparecer ali para o seu usuário. Beleza? Step. Muito bom. Agora a gente vai dar uma olhadinha. Deixa eu compartilhar, tentar pelo menos compartilhar a tela. Se não der, a Estela, eu acho que a Estela consegue compartilhar aí para mim. Mas a gente vai dar uma olhadinha num exemplo prático aqui, de um caso tradicional do Search. Deixa eu tentar abrir aqui e ver se a tarja preta vai ficar. Se não.
Se não aparecer, beleza. Só um segundo. Hum, Prontinho. Compartilhar aqui a tela. Share. Opa, tá dando pra ver? Opa, pronto. Dê o feedback aí, por Ah, favor. sim. Tá dando pra ver? Quer dizer, Beleza. tem uma taxa preta ainda, mas Não é possível. vamos. Tarja preta não. Tá, então faz o seguinte, tá? Tem como você compartilhar? É, Só você quer ver? o site da Deixa eu ver. Clarity. Tá, deixa eu compartilhar de novo minha tela. Esse trem aí das tarjas pretas foi sabotagem, viu? Rapaz. Tá. Você quer ver A o página site de pesquisa, lá na Pages e lá. Não, pode voltar lá. Lá na Pages e lá em É porque Search. esse aqui tá no meu ambiente local. Você Ah, quer no search? lá no Search. Tá. Então, prontinho. Acho que aí já dá pra ver. Então aí, pessoal, olha só. Dá pra gente ver certinho um caso clássico, tá? Usando o Search como uma solução. E só pra dar. Tem como dar um zoomzinho aí, Esther? O pessoal tá dizendo que tá pequenininho. Pronto, tá ótimo. Acho que tá bom, né? Aí, ó, pronto. Então, só para dar um pouquinho de contexto, pessoal, o que que é a Clarity? A Clarity ela é uma empresa de óculos fictícia que o pessoal do Name criou, né, para os nossos bootcamps do Building Enterprise Website with Liferay. E a proposta dessa empresa fictícia é a gente mostrar como é que o Lifer ele pode oferecer diversas soluções em diversas áreas diferentes para ajudar as necessidades específicas dessa empresa. E uma das soluções, né, que essa empresa estava requerindo é o uso do Search. Então, vocês podem ver aí certinho, olha só, tem a barra de pesquisa ali do Search, ali à esquerda. Ali no Type, a gente tem os nossos facets para a gente filtrar, né, os resultados. Sté, tem como você escrever aí, por favor? Glasses, só para a gente ver. Ó, prontinho, aí, ó. Ali na direita a gente tem os resultados, né, para nossa pesquisa, tá certo? Aí, Sté, tem como você mostrar a Search Suggestions, para ver se aparece aí? Aí, prontinho, pessoal. Aí a gente também consegue ver as sugestões de procura de pesquisa, tá certo? Aí, olha só de você escrever os termos ali, a palavra já surge ali as sugestões. E é muito legal, pessoal, que isso tudo é customizável, tá certo? Tem como você customizar o mínimo de caracteres que você usa para que as sugestões apareçam, tem como você customizar se as sugestões vão aparecer ou não, tá certo? E também fazer uso de ADTs, que são as templates, para você alterar e customizar também aí as suggestions, como é que elas vão aparecer. E, Step, tem como você voltar lá para a apresentação e passar um slide? Isso aí, agora, pessoal, mostrando para vocês o potencial que o Search tem, tá certo? Então, a gente dá uma olhadinha lá como é que é um caso clássico, mas, como eu disse, tem como você customizar isso tudo, tá certo? Então, olha só, ali a Search Bar, tem como você colocar ali no cantinho, o Search Results. Lembra que o Search Results a gente estava mostrando como se fosse, né, os resultados lá estavam em texto, estavam em links. Tem como você colocar através das templates aí com imagens, tá vendo ali, ó, os óculos aí, as imagens. E a gente também consegue ver ali os facets ali já personalizados, customizados, né, Os com o look facets. and feel. Tá vendo ali, olha, dentro Uhum. Então, bacana. daquela cor mais cinza, um pouco mais escura. E basicamente é isso, pessoal. Assim, tem como customizar bastante coisa, tem como você personalizar bastante coisa para que você possa oferecer para o seu cliente para o seu usuário final essa flexibilidade para que ele encontre da melhor maneira possível, né, o que ele está procurando ali. Aí você pode falar assim, ah, não, Davi, beleza, né, são os básicos, entendi, mas e se essas ferramentas que você mostrou, né, se o básico ainda não atende necessidades do meu usuário? Tem como, né, eu personalizar mais? O que que dá para fazer? A Estela vai falar um pouquinho mais para a gente do avançado do Search. Esté. Boa, Davi, obrigada. É, então, Davi trouxe várias.
facilidades, né, de construir a nossa busca dentro da nossa solução. E aí eu vou entrar mais um pouquinho na questão da busca e de como você consegue e como é possível a gente cada vez mais é, restringir e aperfeiçoar a nossa consulta e melhorar a experiência do usuário final com relação à busca, tá? Então, primeiro ponto é a gente tentar entender o que é o Search Blueprint, né? Então, o Blueprint não é o Google em uma caixa, mas permite que a gente aplique automaticamente critérios de pesquisa à solução de, da solicitação de pesquisa do usuário, o que, é claro, altera os resultados exibidos. Isso significa que a gente consegue adaptar a experiência da página de pesquisa às necessidades do usuário, sem implementar nenhum código personalizado ou criar um módulo SGI. Então, o Blueprint é um plano de design para o comportamento de uma pesquisa no Life. Então, com o Blueprint, você consegue afetar a consulta com base no contexto do usuário, ou seja, de onde ele está no site, altera a consulta com base nos termos de pesquisa que o usuário digitou, usa segmento de usuário para afetar os resultados da pesquisa e, de modo geral, usar o Blueprint direciona o conteúdo específico de forma automática, tá? Então, o Blueprint também não, eles não são estáticos, então existem várias formas disponíveis para serem usadas e espaços reservados para isso. Então, o Blueprint permite que você crie, diante de uma interface dentro do Liferay, a, a especificação de uma consulta. E aí, onde eu vou mostrar para vocês. Aqui vocês podem olhar que a gente tem alguns filtros, alguns matches que a gente já consegue fazer de forma out of the box, sem precisar de uma implementação adicional, tá? E aí você consegue aplicar a cada página de pesquisa utilizando a headless em sua query, tá? E aí tem uma feature que está em beta, que é a gente poder fazer pesquisa semântica, que é um processo que permite um processamento adicional do conteúdo, fornecendo os resultados complementares que pareçam como um mecanismo de busca pudesse ler a sua mente. Então, o que a pesquisa semântica faz? Ela vai além de uma simples correspondência de palavras-chave, e ela tenta entender o significado por trás da pesquisa e mostrar resultados que se encaixam nesse significado. Por exemplo, Davi, no dia a dia, ele senta bem do meu ladozinho e fala assim, Esté, ó, e faz uma pergunta para mim. E aí, é, na hora que ele está perguntando, eu já estou captando a essência da pergunta. E não apenas uma pergunta exata. Então, eu consigo identificar a pergunta e já consigo trazer um retorno para ele. Então, isso ajuda muito na hora que o usuário está é, escrevendo igual Davi colocou do Sugesta, você pode olhar aqui embaixo, que eu consigo trazer um resultado semântico àquele parâmetro que eu estou procurando. Então, ele vai lá, capta o que você quer pesquisar e vai dizer, olha, mas isso aqui pode ser interessante para você também. Aí traz um adicional, traz uma concatenação de resultados para ajudar a você a cada vez mais fazer uma busca assertiva, tá? E aí tem uma feature bastante legal que a gente consegue também utilizando a Blueprint, é fazer ranking dos seus resultados. Então, o Live permite que você oriente os usuários de forma que você priorize o resultado da pesquisa com palavras-chave específicas, garantir que o conteúdo mais relevante apareça logo no início. Então, você dá uma visibilidade de conteúdo aprimorado, então, conteúdo de alta qualidade, como FAQs ou informações sobre produtos dentro do contexto da Clarity, aparece logo no topo da pesquisa. Então, se eu quero, um exemplo, a Clarity está desenvolvendo uma nova linha e eu quero priorizar essa nova linha, eu posso criar essa priorização e aí ele vai trazer esse conteúdo priorizado.
o engajamento do usuário. Então, eu consigo engajar meus usuários para ele descobrir de forma mais rápida o conteúdo relevante para ele. Então, eu consigo engajar meu usuário. Outro ponto também é a gente consegue fazer com que a entrega das informações seja direcionada. Então, eu consigo classificar os resultados, permitindo que ele se adapte o resultado de pesquisa a um grupo ou público específico do usuário. Então, se eu quero fazer uma entrega ou ranquear esses resultados para um conjunto de pessoas específicas, eu também consigo fazer, tá? A gente consegue fazer usando o Blueprint. E aí tem outra coisa que é bem legal você utilizar é, sinônimos. Então, ele promove a descoberta de informações e faz uma busca capturando algumas variações de suas queries. Isso quer dizer o quê? O sinônimo permite que esses diferentes maneiras de definir a sua busca seja de forma mais fácil. Por exemplo, se eu pedir para Davi e mais 4 pessoas definirem uma tentar explicar ou descrever algo de um monitor. Eu mostro uma tela de monitor e digo, Davi e mais as outras 4 pessoas descrevam para mim. Elas vão descrever de forma diferentes e aí o sinônimo traz isso para a gente porque ela vai fazer uma relação entre as variações e trazer como resultado. Então, você consegue fazer isso e também a gente consegue fazer, por exemplo, se eu pesquisar, por exemplo, por festa dentro da Clarity, provavelmente vai ter alguma notícia sobre um evento de divulgação de um produto. Então, ele vai trazer, de vez de ele trazer sem resultado, ele vai trazer, olha, tem um evento que aconteceu de divulgação do produto XPTO, e aí ele traz alguma informação de forma relacionada com o que você está pesquisando, tá? Então, quando você combina esses resultados, e aí você consegue realmente melhorar, ajustar a experiência do seu usuário final. E aí tem um ponto que é bem legal, que a gente também traz isso de forma out of the box, que é a gente usar os endpoints que estão disponíveis de forma sem implementação, default essa entrega, né? Então, ele adere os padrões e garante uma compatibilidade e uma operabilidade entre sistemas se você precisar fazer algum tipo de integração. É, Suporta a inclusão de blueprints nos critérios de solicitação. Vai ter um videozinho aqui daqui a pouco que vocês vão conseguir ver como a gente consegue fazer essa captação a partir de um blueprint. E aí você consegue fazer um gerenciamento separado do blueprint. Então, eu consigo criar, atualizar, excluir e gerenciar meu blueprint de forma separada, tá? E aí você elimina alguns problemas de quando você precisa fazer algum tipo de integração de forma manual, que aí, quando a gente fala de forma manual, você pode ter duplicação duplicação de dados, você pode ter uma entrada manual errada e etc., e ter dados desatualizados. Então, essa, essa forma de a gente poder fazer conexões e utilizar de forma assertiva até em algum fragmento customizado que a gente precise fazer, a gente pode utilizar o Headless API do próprio Life, tá? E aqui tem um videozinho, por exemplo, que aí a gente traz um cenário, que aí eu estou trazendo um custom field, né? Que aí eu coloco uma palavra-chave, né? Salvo, e aí eu vou lá no Search Result, coloco o ID do blueprint, certo? Informo qual o nested field que eu quero e vou trazer um número para ser procurado. E aí ele traz essas informações dentro do response body. Então, é uma forma bem fácil de você conseguir fazer, por exemplo,
o- uma busca via Headless API, tá? Dito tudo isso, eu vou para uma simples demo aqui, tá? Que eu não tenho, a gente tem um tempozinho contado aqui, mas eu vou fazer aqui uma demo para vocês. Eu vou mostrar inicialmente para vocês aqui. Vocês estão vendo minha tela da apresentação ou estão vendo minha navegador? Tô vendo o navegador. Navegador, né? Tá. Pronto. Eu vou vir aqui na minha página inicial e vou mostrar para vocês o status de agora dessa página. Nessa página aqui é onde a Clarity diz, olha, eu tenho posições em aberto e eles traz os resultados dessas posições. Entendam que essas posições elas são web content, tá? Então elas têm um tipo web content article, tá? Eu tenho umas categorizações aqui, eu tenho de região, lugar e cidade e também tenho de onde, qual a, a área que eu estou procurando, certo? E aí eu quero trazer, por exemplo, uma experiência mais restrita, mais um filtro maior, de trazer uma posição um exemplo, eu quero trazer só as posições que estão abertas nos últimos 3 dias, ou que foram atualizadas nos últimos 3 dias, tá? É, eu venho aqui, vou aqui na Control Panel, tenho o Blueprint, tá? Eu vou criar aqui um Blueprint, vou botar demo log e vou criar. Uma vez que eu preciso criar, eu tenho formas de adicionar uma query de elementos, tá? Eu tenho um post, eu tenho deixa eu fechar aqui, de condicional, eu tenho filtro, eu tenho como dizer, eu quero que esconda esse conteúdo e de match, tá? Então, inicialmente a minha proposta é, eu quero filtrar por uma estrutura de web content específica para primeiro trazer esses resultados para mim, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, opa, não nessa tela, vem aqui. Todos esse web content, a gente está usando o Asset Libraries, tá? Que a gente já criou. Veio no web content e veio na estrutura que eu desejo. É, a informação que eu preciso é a estrutura aqui, tá? Vou pegar essa informação, colei, copiei, venho aqui e vou dizer, eu quero um filtro de termo exato. E aí eu vou digitar aqui, por exemplo, qual campo que eu vou filtrar. Então, eu vou escrever DDM Structure Key, tá? E o valor que eu vou aplicar é o valor que da minha estrutura que eu estou querendo, que é esse valor aqui. Uma vez feito isso, tá? Eu posso fazer um preview aqui, dar um Enter, e você pode ver que eu tenho 10 resultados aqui, certo? Esses 10 resultados são os mesmos 10 resultados que eu mostrei para vocês nessa página. Eu tenho 10 posições nesse momento, tá? E aí, salvei, vou deixar ela salva aqui. Passa. Mas, como eu falei, eu quero trazer é, é, as últimas positions que foram criadas nos últimos 3 dias. Eu posso criar uma query elements customizada, tá? E aí, para eu criar essa customizada, eu posso e tenho a condição de criar via uma estrutura de JSON. Eu tinha criado já uma, que é essa daqui. Então, eu coloquei uma descrição. Vocês estão conseguindo ver meu IntelliJ? Tranquilo. Sim, tô conseguindo ver. Eu coloco uma descrição, coloco uma query, digo
como é que eu vou fazer a categoria, né? Coloco qual a informação que eu vou buscar. No caso aqui, eu estou trazendo as últimas que foram modificadas e faço um title dela. Eu vou copiar aqui e vou colar, tá? Dessa informação. Venho em preview e tento fazer uma busca. De todos os 10, eu só tenho um que eu fiz esse update. Você pode ver aqui que eu fiz esse update hoje para trazer como resultado diferente para mim, tá? Vou salvar aqui, certo? E vou voltar para essa página. E se eu quiser aplicar essa blueprint, como é que eu faço? Eu vou editar a página e vou mostrar aqui para vocês que a gente tem, dentro dessa estrutura aqui, eu tenho Search Results Options, tenho o Custom Field, e tenho o tipo de faceta, category de faceta. Tenho três aqui, certo? Eu vou colocar um que é chamado Blueprint Options. Vou colocar ele aqui em cima, tá? E aqui na configuração eu posso fazer o setup. Então aqui ele vai exibir para mim quais blueprints estão disponíveis para eu utilizar. Eu vou selecionar aqui e vou dar um salve, um save, na verdade, certo? E vou publicar. Uma vez feito isso, ele só vai me trazer um. E você pode ver que ele também traz isso aqui de forma filtrada, certo? Tudo que eu tinha colocado aqui, faceta e o category faceta, está tudo filtrado diante do meu blueprint que eu tinha definido aqui, certo? É, basicamente é isso que eu tinha trazido para vocês. Tem outras formas de a gente criar blueprint, você consegue fazer outros tipos de filtros, é um filtro relativamente simples. Também, uma coisa importante que eu não posso esquecer, que eu já ia esquecendo, aqui eu consigo, no Query Settings, eu consigo dizer qual tipo de assets que eu quero utilizar e filtrar. Então, por exemplo, se eu colocar Web Content Article e salvar, eu posso chegar lá na minha página e remover esse widget aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês antes de encerrar. Tá aqui, sabe, logística, tá? Por exemplo, cadê a estrutura? Tá, tá, grid. Por exemplo, eu posso tirar é, Typeface. isso. Vou dar um delete aqui, publicar. E aí ele vai conseguir trazer para mim, certo? Então, é esse tipo de customização que a gente consegue fazer, tá? Após isso tudo, um pouquinho dessa demonstração, a gente vai abrir para perguntas. Então, por favor, fiquem à vontade. Anne, se tem algumas perguntas aí? Eu tive que sair da sessão porque meu computador resolveu travar tudo aqui. Eu não consegui recuperar o chat, pessoal. Se alguém tinha postado perguntas, por favor, coloca aí de novo ou abre o microfone para a gente poder começar a nossa parte de perguntas. Alguém tem algum caso de uso interessante com busca recentemente? Algum projeto que tem trabalhado e tem usado bastante? A gente sabe que é uma ferramenta muito poderosa, muito útil, né? Dentro do Liferay. Contem aí um pouquinho a experiência de vocês. Boa noite. Meu nome é Diogo, trabalho aqui na equipe de desenvolvimento aqui do Ministério Público. A gente usa a Life já tem um tempo. A minha pergunta, na verdade, é sobre inteligência artificial.
se existe algum plano da Liferay para poder implementar a inteligência artificial, especificamente a generativa, para poder auxiliar na busca do portal, dos portais, ou busca de web content, ou do que documentos, ou do que for necessário, né? Nosso portal, ele tem bastante documentos, bastante texto, a gente também faz muito desenvolvimento em cima deles. E a gente sente essa necessidade, né? Essa demonstração é importante, é bem importante esse tipo de ferramenta que vocês demonstraram agora para gente, mas atualmente, né, no nosso dia a dia da tecnologia, a gente está vendo bastante desenvolvimentos em cima de inteligência artificial. Eu queria saber se existe algum plano da Liferay para algum tipo de desenvolvimento nesse sentido, nesse aspecto de busca. Steph, quer responder? Opa, desculpa, eu estava procurando. Então, a gente tem se- criado algumas funcionalidades cada vez mais pensando na inteligência artificial. Nesse momento, eu não tenho na cabeça se a gente já tem um roadmap para das próximas releases. Isso está planejado. Eu posso verificar e aí, Davi, se me ajuda nesse quesito. Perfeito. A gente procura ver com o time de produto, mas com certeza a iniciativa com relação à inteligência artificial está sendo um investimento que a Life tem feito. Inclusive, a gente tem usado a inteligência artificial para criação de conteúdo, de web content, criação de imagem para quem trabalha com a parte de marketing, que trabalha na parte de publicação, a gente consiga otimizar essa criação. Com certeza, a gente tem essa vertente de cada vez aprimorar e trazer isso para dentro desse contexto do Blueprint, tá? Mas de memória, eu não tenho é, uma ideia sobre o roadmap com relação a isso, de te dizer exatamente como e que ponto nós estamos nesse quesito, mas com certeza temos essa iniciativa nativa dentro da Liferay, tá? Só para contextualizar um pouquinho, Diogo, a sua pergunta é super importante, né? A gente sabe que os usuários eles estão cada vez mais familiarizados com IA generativa, né? E que Uhum. vai surgindo como uma demanda, né? A Liferay teve esse ano, no mês de julho, um intercâmbio. A gente fez um programa de aceleração de desenvolvimento de soluções em inteligência artificial dentro do Liferay. E hoje, o principal foco tem sido para geração de conteúdo, como a Stephanie falou, né? Uhum. A gente sabe que tem outras iniciativas e aí o pessoal vai buscar mais informações, mas de fato hoje a gente está utilizando muito mais para ajudar o usuário de negócio a gerar conteúdo de forma mais rápida do que de fato integrando em busca, tá? Mas aí a gente vai Entendi. trazer informação para você. Mas é super importante aí sua pergunta. Obrigada pela participação. Nada, obrigado a vocês. Tem uma pergunta do Márcio Júnior, pessoal. Com o retorno da versão open source do Elasticsearch, depois de ter ficado anos em SSPL, a Liferay vai manter ele no core quando atualizado como mecanismo de busca ou há estudos de open search ou Solr? Acho que a gente já teve suporte a Solr, né? Sim, eu não sei, eu não consigo te afirmar agora, mas hum, eu acho que a gente tem cada vez mais tentar trazer as coisas para o core e diminuir essa parte de customizações e etc. Então, provavelmente a gente tem trabalhado nessa vertente cada vez mais, utilizando inclusive nossas ofertas e SaaS e tudo mais, para tentar utilizar mais o core do Liferay, mas eu posso confirmar isso internamente, ver como é que isso pode estar, se tem uma iniciativa, um insight disso, e trazer para vocês via comunidade, tá, Márcio? Valeu, Márcio, pela pergunta. Continuaremos esta conversa lá no chat do Slack da comunidade. Muito bom. Acho ótimo. Diga aí, pessoal, contem mais. Vamos aproveitar nossos especialistas.
Nada mais? Não acredito. Quando vocês vão pensando aí, eu vou lançar aqui a nossa pesquisa para vocês ajudarem a gente a avaliar essa talk de hoje e saber qual o melhor horário para os nossos meetups. A galera respondendo aí. Obrigada. Sem mais perguntas, pessoal? Tá cedo ainda. Fica, vai ter mais. Podia ter feito Ninguém tem um case, né, para um trazer aí pra case. gente. Sté, você que já trabalhou lá em GS também, né? Na consultoria. Sim. Me conta Minha aí, vida tem é algum. consultora. Conta aí algum. Você tem algum caso interessante de uso de busca? O que que você já viu implantado legal A aí? gente, a gente tem, a gente, assim, eu trabalhei em projetos muito importantes, em contas muito grandes, e muitas delas, sempre a busca era algo que o cliente final desejava, o cliente que queria uma experiência positiva. Então, teve um case que foi bastante desafiador, que eu participei já no finalzinho, que foi no que ele tinha suas regiões, por exemplo, ele tinha é, vários escritórios durante todo o Brasil, e aí ele tinha algumas informações que eram dentro daquele contexto de sua região. E aí a busca, ela tinha que trabalhar também nessa experiência do usuário. E aí eu tô falando que a gente lá nesse projeto a gente não era nem Liferay 7.4, era um Liferay até, se eu não me engano, era 7.3 ou era 7.2. E foi um desafio muito grande criar que a busca funcionasse dentro desse contexto, pensando, por exemplo, um usuário do Nordeste teria que ver seu conteúdo do Nordeste. E quando ele fizesse a busca tinha que ser de forma performática para trazer exatamente o que está dentro da região dele. Então, a gente olhava a experiência daquele usuário, via o que ele poderia ver e aí trazer resultados. E isso aí foi bastante desafiador na época, porque a gente não tinha blueprint, a gente não tinha essas soluções e o produto ainda não estava com essas funcionalidades que a gente implementou durante esses últimos anos. E aí é um case que é bastante, assim, para mim foi desafiador ter participado dessa construção e ter visto isso acontecer. Acho que é um case, eu acho que é o que eu consigo lembrar nesse momento. Eu não sei Legal. se tem uma pessoa aqui que talvez trabalhe nesse projeto. Já vai Ah, colocar alguém aí no foco, é? vou não, fazer isso não. Ah, tá certo. O que que vocês recomendam, você, Davi e Stephanie, aí, em relação a melhores práticas, assim, baseado no que vocês já viram em relação aos desafios que os nossos usuários técnicos, né, enfrentam? Uma ou duas melhores práticas em relação à busca que vocês possam compartilhar. Improvisando aqui, tá? Tô jogando pergunta para eles, mas a gente não combinou nada. Davi, você quer responder? Eu não pensar aqui. Melhores práticas. Eu acho que de melhores práticas que eu consigo pensar, né, da minha parte, né, da parte mais introdutória, é sempre ter em mente o perfil do teu usuário, né, assim, o que ele está pensando, qual que é o objetivo dele, né, ao usar a ferramenta de busca e tá sempre em contato com ele, sabe? Porque nós do Enel, a gente faz parte do Concierge DS, né, a gente está em contato ali direto com os nossos parceiros e os parceiros com os clientes. Então a gente sempre tenta manter esse contato direto, sabe, para conseguir atender, ter em mente, né, qual que o usuário ele quer, né, usar o mecanismo de busca e tendo em mente isso, você consegue ali fazer o uso dessas ferramentas que a gente apresentou para apresentar, né, a solução final ali para o cliente da forma como ele está idealizando, né, como ele está mentalizando. Eu acho que da minha parte é isso.
Então, eu acho que, como o Davi falou, definir um objetivo claro do que você precisa, né, fazer para o usuário final. É, pensar de uma forma modular, de como você consegue modular a, o conteúdo barra também a sua blueprint para que ele consiga, de cada módulo, vamos pensar assim, se eu preciso criar uma busca que eu tenho vários filtros, talvez a gente possa pensar assim, beleza, mas o que é que eu consigo separar para ser independente? Porque a partir do momento que eu tento concatenar tudo, acabo criando dependências. E aí essas dependências ela pode acarretar a questão de performance na forma que eu vou construir e tudo mais. Então, pensar de forma modular e abrangente, pensando também na parte de você ter esse objetivo claro, dividir e tentar fazer com que as coisas elas sejam independentes. Então, eu meu pensamento de boa prática seria basicamente isso. Excelente. Mais perguntas? Aí, Jubeni comentou. Entender a percepção do usuário final na busca é fundamental para conseguir performar bem.